Rapaziada, beleza? Vocês sabem que os vídeos que eu faço em modo de shots são vídeos que eu não anoto, eu não preparo, eu não muitas vezes coloco uma edição muito complicada, eu vou desenvolvendo o raciocínio durante o vídeo, então esse aqui não vai ser diferente, né? E acontece que eu fiz uma pergunta pro Gambit no Redcast sobre essa questão de o homem estar sempre investindo no seu fardo da performance para se tornar um cara bem sucedido, para se tornar um homem de alto valor, para melhorar suas habilidades sedutoras, entre outras coisas, né? Ele me deu uma resposta que eu não tinha pensado, eu não tinha parado para pensar sobre isso, porque no final eu disse, inicialmente eu comentei que eu não achava necessário o PUA, até fiz uma crítica, né? Eu disse, cara, eu vi um camarada no seu vídeo, que era um cara magrinho, baixinho e tal, e ele tava escondidinho assim, encolhido. Eu falei, meu, esse cara tem que passar pelo investimento pessoal primeiro antes de começar a chegar em mulher, cara, antes de fazer um curso e sair abordando gente por aí. Sacou? Esse cara tem que se desenvolver primeiro, botar um shape, ter uma grana, adquirir uma confiança antes, né? De sair abordando mulheres por aí. É assim que eu sempre... Esse é meu posicionamento, rapaziada. Tá? Porque assim, ó... Vamos falar assim, pro homem principalmente. Existem 3 maneiras de você adquirir confiança, rapaziada. Sacou? De um modo geral. Não tô falando só com mulheres, tá? Confiança pra tudo na vida. A primeira via pra você adquirir confiança, sem dúvida, vem de você investir na sua aparência. Principalmente na sua forma física. Fica mais bonito, né? Muito do que a gente... Muito da nossa confiança eu já falei que vem de como a gente se vê no espelho. Então esse é o primeiro ponto de adquirir confiança. Geral, pra tudo, pra entrevista, pra amizade, pra mulher, família, pra tudo. Vai vir muito disso. Segundo ponto, segunda forma de você adquirir confiança, que o homem adquire muito também, vem do financeiro, rapaziada. Isso é associado à nossa natureza, a gente sempre foi caçador de recursos, né? Então faz parte da gente, inclusive é o que nos faz se sentir útil, tá muito atrelado ao trabalho também. O trabalho é o que traz dignidade pro homem e valor para ele, e sem dúvida ninguém quer trabalhar sem ganhar dinheiro, né? Então definitivamente ter grana, rapaziada, a situação financeira é um dos componentes da confiança masculina, geral, ok? Quem nunca passou por uma crise financeira, alguns estão inclusive, eu já passei a maior parte da minha vida, eu sempre tive problema com dinheiro, não que hoje eu não tenha, mas hoje meus problemas com dinheiro são bem menores do que no passado. No passado eu tava cheio de dívida, não tinha grana para comprar roupa, não tinha nada, cara. Realmente era complicado. Então todo mundo já passou por isso e sabe como é que é quando você não tem grana, como isso atrapalha a sua autoestima, seu bem-estar, sua mente, deixa você, né, em pensamentos mais escuros, mais nublados. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Então definitivamente a grana é um componente aí da confiança masculina. E o terceiro, que é específico, rapaziada, é a prática. É a prática, cara, é o treinamento, é a repetição, é a experiência. Isso aqui é pra tudo, rapaziada, isso aqui já é mais específico, não é geral, tá? Então, assim, definitivamente, se você é um cara que você joga bola, entendeu? Quanto mais você jogar, mais você vai adquirir confiança naquilo, porque mais você está praticando aquela atividade, né? Andar de moto, dirigir, tudo que você investe seu tempo e dedicação para se tornar mais experiente, você vai adquirir mais confiança naquilo. Então, assim, se tratando, sei lá, falar no palco, falar ao vivo, no Redcast, por exemplo, no primeiro episódio que eu fiz lá, eu ficava muito nervoso, cara, quando fazia eu e o Júnior. Cara, eu fui o caminho inteiro pensando, meu Deus do céu, cara, vou falar ao vivo lá, como é que vai ser e tal. E hoje em dia eu sento lá, não tô nem aí, entendeu? Eu tô bem acostumado, né? Então, assim, definitivamente, a prática constrói a confiança, né, rapaziada? Como se fosse um músculo, né? Aquele músculo, cara, se você não trabalha ele atrofia, entendeu? Se você exercita, ele cresce, ele se torna resistente. Ele se torna preparado para pegar mais peso. Quanto mais peso você pega, mais esse músculo vai desenvolver. A confiança é como se fosse um músculo mental, rapaziada. É a mesma coisa. Tá? Então, assim, uma coisa que o Mystery dizia no livro era justamente sobre essa questão de abordar a mulher. Ele falava, cara, não adianta nada você ler isso daqui, que eu tô falando, aprender a parte teórica, se você não praticar. Se você não exercitar seu músculo. Não adianta nada você aprender sobre a musculação, sobre macros, sobre déficit calórico, sobre proteína, sobre cutting, sobre bulking, sobre hipertrofia e você não treinar. Não adianta nada. Então por isso que eu digo, cara, na minha opinião, antes do homem, hoje, principalmente hoje, cara, antes do homem ir para essa terceira via da confiança, que é lidar com mulheres, seja pro cara que quer ir na vertente, eu vou falar melhor sobre a vertente do PUA mais pra frente. Falei que esse vídeo ia ser improviso, então assim, independente do cara querer ir para a vertente do PUA ou querer ir para a vertente de sinal de escolha, por exemplo. Independente do cara querer ir para a atração ativa, né? Ou do cara querer ir para a atração passiva. Tá, a atração passiva é quando você tem um certo valor e você lida com mulheres de maneira menos esforçada, indiretamente. Sinal de escolha. É aquilo que eu falo para vocês, né? Lidar com mulheres que definitivamente já estão predispostas a conhecer você, a falar contigo. Sacou? Ou se o cara quiser ir para atração ativa. Cara, o meu posicionamento é que o cara precisa se desenvolver primeiro, hoje. Principalmente, e a questão do desenvolver, rapaziada, não é só, é o que eu tô dizendo para vocês, cara, não é só nem pelo fator de, isso é o de menos, cara, o fator facilitar.
Não, vai facilitar pro cara. É verdade, vai facilitar, né? Você prefere jogar o jogo no hard do hard do hard? Ou você prefere jogar o jogo no... Easy não tem, easy não tem. Não tem easy, mas tem um hard, menos hard ali. O que é mais inteligente nesse caso? Certo? Então assim, cara, independente do seu posicionamento para qual é o lado, o meu é que você tem que passar pelo investimento pessoal. Não pela questão para facilitar o game, rapaziada. Mas pela questão, cara, para o homem desenvolver a habilidade de ficar sozinho. O meu posicionamento do investimento pessoal é pro cara desenvolver isso, cara. Pro cara que quer ou não, ele tem que ter. Ele tem que ter. Porque justamente o que vai fazer o cara que não quer lidar com mulheres se sentir bem, ele tem que ter alguma coisa, cara. Ele tem que ter alguma coisa para compensar. Não tem como você não ter nada, você não ter nem confiança, nem investimento pessoal, nem shape, nem nada, nem grana, e tô de boa, sem mulher, sem nada. Esse cara é o cara que tá na pior situação possível, normalmente. Tem alguns caras que conseguem lidar com isso e viver de boa, sim, mas é muito difícil. Então, pro cara que não quer lidar com mulheres, por exemplo, se ele tiver a habilidade de ficar sozinho, que vem do investimento pessoal, que é aquilo que eu disse, que ele vai adquirir essa liberdade, essa possibilidade de curtir a vida, entendeu? Porque para curtir a vida você tem que ter grana. Para você gostar da sua companhia, você tem que estar bem consigo mesmo. Para você ter que estar bem consigo mesmo, você tem que estar saudável, você tem que estar com um corpo legal, você tem que gostar do que você está vendo no espelho. E isso o investimento pessoal vai trazer. Então, como eu disse, cara, a habilidade de ficar sozinho, ela vai servir tanto para o cara que quer, e pro cara que não quer ficar com mulheres. O único caminho é investimento pessoal, rapaziada. Não tem o que fazer. O cara que quer ou não quer ficar com mulheres, que é o próximo ponto que eu vou entrar nesse vídeo, ele precisa ter a habilidade de ficar sozinho. Então o ponto de você desenvolver isso, rapaziada, não é nem sobre a questão de você facilitar o game, sacou? É pela questão, cara, de você não se estourar mesmo. Porque mesmo o cara que tá no jogo, quer que seja, se ele não tiver essa habilidade, rapaziada, ele vai ser mangina, ele vai ser um boca aberta, e ele vai normalmente se apegar com a primeira bonitinha que aparecer ali no caminho dele, cara, ele já vai entrar na mentalidade de sniper já, automaticamente. Já vai entrar no feminino e tal, e etc, porque elas têm abundância. E como eu disse, né, não tem como a gente bater de frente com a abundância, rapaziada. Não tem como, cara. Se a gente depender de abundância, a gente tá ferrado comparado com elas. A única coisa que a gente pode bater de frente, hoje, com o poder sexual feminino, com a hipergamia, tanto faz o tempo que você quiser usar, o feminismo, tanto faz, cara, é a solitude, cara, é ser incapaz de ficar sozinho, de dizer não pra manipulação, de conseguir sair de um relacionamento, de conseguir aguentar um pullback, de conseguir dizer não pra uma mina ali que você tá chamando pra sair e ela tá exigindo demais, ou qualquer circunstância. A única forma de você fazer isso é você conseguir ficar sozinho, rapaziada. Você, eu tô muito bem sozinho. Eu curto muito bem a vida sozinho, solteiro, de boa, eu consigo me divertir, eu tenho várias coisas pra fazer que eu não dependo da sua companhia pra ser feliz ou pra me entreter. Sem você, cara, eu tô ótimo, entendeu? Isso o homem precisa desenvolver. Eu falei, você só vai desenvolver isso, rapaziada, muito tempo. É muito tempo, via de regra. Não é 1, 2 anos, é 5, 10 no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, eu falava de 2 a 5. No Brasil é de 5 a 10, cara, pra você ter esse investimento pessoal legal. Academia não, mas a parte financeira principalmente... Sacou? Cara, eu falo pra vocês, ontem, eu falei que esse vídeo vai ser um improviso, cara. Ontem, meu, que tesão, velho. Peguei minha moto, peguei minha XR, velho, eu tava querendo comprar uma CRF, né? Eu falei pra vocês, cara. E eu falei isso, eu falei no vídeo lá, né? Do meu domingo. E aí o cara falou, meu, bota 25 na calibragem atrás e não sei quanto na frente. Eu falei, mano, vou botar não, botei 15. Botei 15 atrás e 13 na frente, pra eu ficar bem murcho, velho. Cara, ela copiava as imperfeições assim da estrada, cara, parecia que eu tava andando em Interlagos, na estrada de terra, entendeu? Não batia a corrente, não batia a suspensão, que a moto é nova. Cara, que delícia, cara. Eu fiz uma trilha ontem que eu vou falar pra vocês, velho. Nossa, até esqueci a CRF. Cara, que delícia pegar minha moto, tá? Então você tá vendo, você precisa ter grana pra você fazer isso, cara. Essa moto custou 17 pau, cara, entendeu? Porra, quando eu não tinha dinheiro eu tinha uma Titan, cara, custou 4 mil. Então, sabe, se você quer curtir, é complicado, rapaziada, não tem como. Dinheiro você precisa ter, velho. E ontem eu fui dar esse rolê e eu falo pra você, cara, você acha que eu... Porra, se você falar pra mim, eu tava pensando sobre isso ontem, pilotando a moto, eu falei, mano, isso aqui é melhor que transar, cara. Você vê o que você tem que ter pra você conseguir compensar a ausência? Ou dizer um não, ou viver bem sem ter, ou sem depender principalmente? Você tem que ter, rapaziada, essa parte que o investimento pessoal vai trazer pra você, principalmente financeiro, cara. Sacou? Então, foi o que eu falei, cara, esse é o posicionamento, independente, principalmente relacionamento. O cara que tá... Meu, pro cara sair, ele precisa ter a habilidade de ficar sozinho. Porque ele vai lembrar disso. Se eu tiver com uma mina, vamos supor, rapaziada, sacou? Num domingo. E ela começar a me dar dor de cabeça, eu vou começar a lembrar, caralho, mano, eu podia estar com a minha XR fazendo uma trilha agora. Com o pneu murcho, cara, metendo ela na terra, subindo aqui, porra. E eu tô aqui eu aguentando essa encheção de saco. Entendeu? Você tem que ter o outro lado pra você colocar na balança e falar, cara, como era foda. Pra aí você consegue sair fora e falar, pô, não depende disso. Cara, é o que eu disse. Não tem saída. Existem duas formas de você combater o ginocentrismo, rapaziada.
Existem duas maneiras, tô falando do ginocentrismo, sacou? Aí depois a gente vai pro último ponto, foi a resposta do Gambit. Tá? Que eu falei, eu tenho várias coisas que eu tenho que ir puxando na minha cabeça. Então assim, ó, ou você sai do jogo, você sair do jogo, o mercado não vai inflacionar, né? É de certa forma isso, rapaziada, é um movimento. Se você começar a orientar os homens a ter esse comportamento como eu tinha no passado, sacou? Sair do mercado. Você sair do mercado, o mercado vai... O que nunca vai acontecer. Eu já falei, isso não vai acontecer. Seria ótimo, mas é uma utopia. Funciona? Funciona. Não vai acontecer. A maioria dos homens sair do mercado para dar esse efeito na inflação, não vai acontecer. Daria resultado? Daria. É uma forma, certo? Você sair do jogo, sair do mercado, tá certo? É o full celibato, digamos assim, celibato total. A segunda, rapaziada, forma, para quem não vai, é a habilidade de ficar sozinho. Então, ou você tem celibato, ou você tem a habilidade de ficar sozinho, sacou? Para combater o ginocentrismo. Eu tô falando do ginocentrismo, eu tô falando do social, do macro. Agora, no individual. O individual é diferente, rapaziada. É o que foi a resposta do Gambit. Ele falou, velho, aí você tem que ver, entendeu? Ele fez a pergunta pra mim, qual é a pessoa mais importante na sua vida? Eu falei, minha família tá. Ele falou, então a pessoa mais importante na minha vida sou eu. Aí você tem que se posicionar, rapaziada, colocar essa balança, certo? Você vai fazer o que é melhor para você 100% ou você vai avaliar o que é melhor para a sociedade, digamos assim? Aí cabe a você também interpretar isso e como você vai se posicionar. Que é o que eu falei, faça o que você quer fazer. Esse sempre foi, rapaziada, olha só. Esse sempre foi o meu direcionamento quando eu falo para você como indivíduo. Faça o que você quer fazer. Quando eu falo para o público, aí eu tenho meu posicionamento de influenciador, que eu orbito dos dois lados. Entendeu? Eu vou pro lado do movimento e eu vou pro lado do individual, do mais egoísta. Mas quando eu falo para você, como indivíduo, sacou? Faça o que você quer fazer. Eu tenho que me posicionar a fim de que eu estou, né, sempre tendo em mente que eu estou falando para um grupo de pessoas. Por isso que meu posicionamento é um pouco diferente nesse caso. Então eu sempre vou pro lado também desses comportamentos que definitivamente alimentam o sistema, no macro. Né? E eu não quero que isso aconteça. Porque eu também tenho que pensar no grupo de homens, né? No grupo do universo masculino, do presente e das próximas gerações também. Assim, é o que eu disse, cara. Você faz o que você quiser. Se você quiser se posicionar no sentido de exercitar esse terceiro ponto de confiança, que é o de abordar mulheres, entendeu? Lidar com o feminino. Ok? É um posicionamento seu. Não vai ser o posicionamento que eu vou orientar os homens a fazer. Eu não acho que é o principal, que é o mais importante. Eu, rapaziada, eu não tenho nada contra ele. Eu sou indiferente, tá? Como eu disse, cara, eu já vi coisas que o Mystery fazia, por exemplo, que eu achava muito foda, cara. Eu achava muito foda. Você fala assim, cara, seria legal se eu soubesse fazer aquilo? Seria. Eu tenho vontade de aprender? Não. Mas eu acho foda. Não é porque eu vejo o cara que fala, isso é coisa de mandina, não, mano, eu acho foda, eu sei ser indiferente, entendeu? Eu sei não levar pro pessoal. Então, por exemplo, como eu disse, eu vi o Mystery num vídeo, que ele tá lá num lugar assim, numa festa, acho que em Hollywood, não sei, e cara, ele começa a fazer os negócios dele de pua, cara, quando ele é de valor social, cara, quando você vê tem um monte de gente em volta dele, é um negócio que eu falei, como esse maluco conseguiu fazer isso, cara? Ele ia se comunicando de uma maneira que ele ia fazendo a prova social dele no ambiente, para se tornar destacado, tal, não sei o quê, para aumentar o valor social, na verdade, para aumentar o status de ocasião. O que ele fez foi tipo assim, o exemplo que eu dei para vocês, parecido com isso, né? Imagina eu chego num barzinho, o Neymar tá lá, ele me fala, senta aí, Miguel, chega aí. Meu status vai dar um salto, né? Eu chego de um jeito, na hora que eu sento com o Neymar, eu sou outra pessoa. Ele fazia isso, entendeu? Com as habilidades dele, cara. Claro, não nesse nível, mas ele conseguia criar esse destaque, sozinho. E eu acho isso muito foda, tá ligado? Eu não consigo fazer isso, deve ser muito difícil. Você se tornar destaque assim nesse ambiente, entendeu? E ele conseguia. Né? Então, como eu disse, cara, tem coisas que não é porque eu não vou indicar para vocês fazerem, eu não quero aprender, que eu não acho maneiro. Não vou levar pro pessoal ficar puto, nossa, que absurdo isso. Não, porra, achava da hora. Eu quero aprender? Não. Entendeu? Eu quero ensinar isso? Não. Mas eu não vou mentir que eu acho da hora. Só que assim, eu não acho... O que eu quero dizer, rapaziada, é que não é uma prioridade para mim. Eu acho que não é uma prioridade pros homens. Tá? Para eu explicar isso para um grupo de homens. Eu não acho que é prioridade para nós. Funciona, sim, é um músculo, foi como eu falei, rapaziada, existem várias habilidades que você pode, a parte da confiança específica, ela é específica. Você tem, como eu disse, a estética, a aparência, tal, que é um pilar, e o dinheiro. Esse é geral, serve para tudo na vida. Mas agora, a parte específica, eu não acho que é prioridade para você desenvolver esse músculo em lidar com mulheres hoje em dia. Se você for por esse caminho, no final das contas, desenvolver essa musculatura da confiança, esse terceiro pilar, que é o de abordar várias mulheres, principalmente quanto mais gatas elas forem, mais pica você vai se tornar, rapaziada. Se você for abordando mulheres mais bonitas,
mais essa confiança vai se desenvolver. É como se você estivesse pegando um peso mais pesado. Você começou no supino com 30 quilos, você botou 40, 50, isso o quê? Seu músculo vai ficar cada vez maior, cada vez maior. É tipo isso. Quanto mais gata ela for, mais você vai desenvolver essa confiança para isso. Para isso. Que talvez tenha uma influência secundária em outras coisas da sua vida também. Interações sociais com amigos, talvez, entendeu? Entrevista de emprego, talvez tenha. Não é o propósito. Não é que nem os caras falam da sedução. Vai te ajudar a conseguir emprego. Não, é pegar a mulher. Porra, assume, entendeu? Então fala, não, mas vai ter, talvez tenha, mas a gente sabe que o objetivo não é esse. Beleza? Então, como eu disse, cara, definitivamente, vai desenvolver? Vai. Você vai ficar num cara foda, talvez? Vai. Mas como eu disse, eu não acho prioridade, não é o meu modelo e o meu posicionamento que eu quero entregar no meu canal. Eu acho que esse pilar, sacou? Eu não acho, rapaziada, como eu disse pra vocês, cara, pra mim o suficiente são os dois que eu disse. Da aparência e da grana. Esses são os principais. O terceiro específico, fazer curso de sedução, abordar mulheres a fim de desenvolver esse tipo de habilidade, cara, eu não acho importante. O cara que desenvolver, ele vai dar um baile comparado com o cara que não fez? Óbvio. Óbvio. Ele vai dar de 10 a 0? Óbvio. Aí depende, rapaziada, de quais são as prioridades na sua vida, cara. Entendeu? Se a sua prioridade na sua vida for definitivamente, tá? Você quer principalmente, cara, pegar mais e melhores mulheres? Se o seu objetivo, rapaziada, é que eu falo, cara, se o seu objetivo é pegar mais e melhores mulheres, que como eu disse, querendo ou não, tá? É uma coisa que os homens têm dentro de si, na maioria das vezes, tá bom? Alguns conseguem trabalhar isso e meio que deixar de dar ênfase para isso se adormece nele, entendeu? Dependendo da inteligência emocional que ele tem, isso se adormece, sacou? Tem caras que não adormecem e tem caras que não querem que isso adormeça, que eles, não, eu quero, esse é meu objetivo. Mas de um modo geral, todo homem tem isso dentro dele, rapaziada, de querer melhores e mais mulheres. Isso é natural. Como eu disse, alguns caras vão conseguir adormecer isso, outros caras não vão e outros caras nem querem. E assim, o outro ponto que entra aqui, é por isso que o meu posicionamento, rapaziada, que eu acho que esse último aqui, tá? Eu acho maneiro, eu acho foda, mas eu acho que é uma habilidade fútil. Eu acho que é uma habilidade fútil, por vários motivos. Primeiro motivo que eu acho que é uma habilidade fútil. Cara, eu acho que esses dois aqui são suficientes. São suficientes. É o que eu falei, talvez você não vai chegar no nível desse cara aqui, mas também você não vai ficar na merda. Então eu acho que são suficientes. E o segundo, cara, é uma futilidade, cara, pra você conseguir sexo. Tá? O que isso vai acrescentar na sua vida? São experiências que você vai ter na sua vida, prazeres e tal. Fútil pra caralho, beleza? Tá bom. E outro ponto, cara, é que assim, é provisório, entendeu? Se você não tiver esses outros dois, você não segura. Se você não tiver os outros dois, cara, você vai ficar, tipo, o tempo que você vai perder também fazendo isso, aprendendo, pra manter, sacou? Cara, é foda, rapaziada. É um bagulho, por isso que eu falo, cara. Eu acho foda o cara que consegue, eu vejo e tal, mas eu acho uma habilidade fútil, por isso que eu não ensino no canal. Porque, cara, todo investimento que você vai fazer, o que você vai ganhar na sua vida com isso, cara? No final das contas, você vai ganhar mulher, você vai ganhar sexo. E outra, pra você manter, inclusive, essas mulheres, um investimento, dedicação, cara. Porra, uma já é difícil, imagine várias, entendeu? E outra, você ficar abordando, saindo e tal, porra, deve ser cansativo pra caralho também. Você colocar isso como objetivo de vida. Como eu disse, o cara que quiser, o problema é dele. Tem cara que quer, tem cara que gosta. Cara, seja feliz. Vai em frente. Não sou contra. Sacou? Mas como eu falei, além de tudo, se você não tiver esses outros dois aqui, bicho, você não mantém, velho. Você tá sempre emulando um negócio. Então, assim, pelo conjunto da obra, eu considero que é uma parada, que como eu disse, rapaziada, é a piscina de uma casa. Tá ligado? Pra mim é a mesma coisa que você colocar uma piscina. Você precisa de uma piscina na sua casa? Não. É bom? É da hora? Você vai aproveitar? Você vai curtir? Vai. Mas é uma piscina, cara. Não vai servir pra porra nenhuma, entendeu? Vai servir pra você ter prazer só no verão. É isso. É tipo isso. É assim que eu vejo. Né? E como eu disse, uma casa é muito mais útil, né, do que você ter só a piscina. Beleza? Agora, se você tiver uma casa com piscina, porra, top, maravilhoso. Mas é o que eu falei. Piscina custa caro. É um investimento, né? A gente sabe aquela história, é um investimento caro que você vai fazer, você vai gastar uma grana para construir uma piscina e você vai usar pouco. Você vai usar pouco. E é uma parada que você vai usar que não serve pra porra nenhuma, e dá despesa. Quem que tem condições de comprar uma piscina? A maioria dos homens nem tem como comprar a piscina, não tem nem tempo para isso e muitas vezes nem tem dinheiro para comprar a piscina. Mas como eu disse, se você for um cara que você quer meter uma piscina na sua casa, é um problema seu. Eu só oriento você, se você quiser seguir por esse caminho, que você faz depois que você tiver construído a casa primeiro. Eu acho melhor. Tamo junto? Um abraço.